Muito bom dia! E aí, como é que vocês estão? Apostos de primeira ao vivaço com as principais notícias de bastidores do futebol do Brasil e do mundo? Tá complicado pro Corinthians, tem mais uma derrota com mais tensão de bastidores. Vem ver o que o Abel e o Antônio Oliveira falaram depois desse jogo e quem que o Corinthians tentou contratar e não deu certo de novo. Quanto que o Flamengo está pensando em receber pelos nomes, pelo nome, né, que vai dar a um novo estádio? E por que o Flu escolheu o Mano Menezes? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Já tem uma enquete aí no chat para você votar ou cornetar, tá tudo bem. A enquete é a seguinte: qual é a solução para o Corinthians, que vive a sua pior campanha? Fato. A maior crise é difícil falar, mas com certeza é a pior campanha no Campeonato Brasileiro, com apenas 9 pontos em 13 jogos, só uma vitória justamente contra o Lanterna Fluminense. Como que o Corinthians vai sair dessa crise? Essa é a nossa enquete. Precisa contratar, trocar a diretoria, trocar o treinador ou nada? Agora é focar na Série B. O que você acha? PVC, André, bom dia para vocês. Você quer que eu responda? Como vocês estão? Dá para responder. Olha só, eu vou dar um bastidor primeiro dessa história da minha pesquisa de hoje e da conversa com o João Paulo Sampaio, diretor da base do Palmeiras. Eu vou dar uma manchete só de não falar do Palmeiras já. Eu fiz a pesquisa sobre ontem. O Palmeiras jogou com 5 jogadores da base, 5 da base titulares e mais 3 que entraram no decorrer da partida. Aí eu fui pesquisar. A última vez que eu achei um derby com o Palmeiras jogando com 5 da base titulares e mais nenhum depois foi em 1947. O João Paulo Sampaio, no entanto, lembrou-se de um outro jogo no dia 3 de março de 2021, em que o Palmeiras começou também com 5 jogadores da base e depois entraram outros 5 substitutos da base. Na Neoquímica Arena, um empate 2-2 com o Corinthians. Mas tem uma diferença. Aquele jogo era na intertemporada, porque o Campeonato Brasileiro de 20 terminou em 25 de fevereiro de 21, e era 3 dias antes da final da Copa do Brasil. Então, o elenco estava se preparando para o último jogo para entrar de férias. Por isso que aconteceu aquilo. Em condições normais, com o time titular, desde 1947, o Palmeiras não tinha isso. Mas os 2 jogos, Palmeiras e Corinthians recentes, o que o João Paulo Sampaio lembrou e esse de ontem, os 2 fruto do trabalho desse diretor da base e do técnico Abel Ferreira, que coloca com coragem os jogadores para jogar. Era o dia, André, óbvio que é clássico, né? Mas era um bom dia para o Corinthians tentar uma reação no Campeonato Brasileiro com o Palmeiras com tantos jogadores da base, como bem colocou o PVC. Mas não deu. 2-0. O sentimento internamente no Corinthians, pelo menos entre jogadores, comissão técnica, é que o Corinthians não fez um mau jogo. É que a situação acontece muito por bola parada, por time que não está 100% focado, 100% mentalmente forte, acaba acontecendo. Você toma um gol de bola parada, você toma um gol bizarro, como foi o gol do Fabinho, enfim, tudo acontece quando você não está em dia mentalmente, mas a análise entre os jogadores e a comissão técnica é que o Corinthians não fez um mau jogo. Vou ler aqui uma pergunta que eu fiz ontem para uma pessoa da alta cúpula do Corinthians e a resposta. Enfim, no final da pergunta eu digo o seguinte, existe algum movimento de troca de comando ou isso não está sendo cogitado? Forte abraço. Resposta seca e certeira. Não. Então, assim, desde ontem à noite não existia nenhum movimento de demissão do Antônio Oliveira. Antônio Oliveira está se preparando para dar treino normalmente hoje. Não há nenhum movimento neste momento de mudança de comissão técnica no Corinthians. A ver no decorrer do dia. Muito bom. Já a gente vai entrar mais nesse assunto Corinthians. A Lívia vem aqui também para trazer mais bastidores. Ela estava no jogo ontem, pode trazer o clima do estádio. Mas por enquanto é isso. Informações do Hernan. Por enquanto, Antônio Oliveira trabalhando normalmente. Agora, sobre os garotos da base que você destacou, PVC, acho que vale a gente falar do Fabinho, 22 anos, do Vitor Reis, de 18 anos, que fez o primeiro jogo dele como titular, ao lado do Naves, de 22. Os dois fecharam ali a zaga do Palmeiras. Impressionante. O Naves, tem um bastidor da conversa do Naves com o Vitor Reis, né? O Naves joga derby
desde os 11 anos de idade. Embora tenha sido o primeiro derby dele como titular do Palmeiras, o Naves joga derby há 11 anos, desde o início da sua adolescência, desde o final da sua infância, 11 anos de idade. E ele virou para o Vitor Reis, e eu achava que o Vitor Reis não ia começar como titular, que se o Murilo não fosse para o jogo como não foi, ele escalaria o Piquerez como zagueiro e o Vanderlan na esquerda. Dentro do Palmeiras havia também quem pensasse assim, mas não foi. O Abel já tinha elogiado o Vitor Reis e colocou o Vitor Reis. O Naves virou-se para o Vitor Reis e disse: cara, zero preocupação, a gente está acostumado a fazer Palmeiras e Corinthians desde a base, os dois jogando juntos na base. O Vitor Reis, para mim, foi o melhor jogador. O Veiga foi o melhor em campo porque ele participou dos 2 gols. Mas fora o Veiga, que participou dos 2 gols, o Vitor Reis foi o melhor jogador da partida. Ele não perdeu uma bola. O Naves jogou muito bem também. O Naves foi o cara que mais desarmou uma vez a mais do que o Vitor Reis, inclusive. O Naves, não vou perder o trocadilho, tá voando. Mas o Vitor Reis ontem foi impressionante. Agora, essa vitória diz mais sobre o desempenho do Palmeiras, a força do Palmeiras, resiliência, etc., ou sobre a crise do Corinthians, Hernan? Eu acho que é um pouco dos dois. Ontem, quando sai a escalação, eu vi uma histeria nas redes sociais, aquela coisa. Eu sempre gosto de ver o mundo paralelo, né? Porque existe o mundo real, que é o mundo do trabalho, que é o mundo do CT, do trabalho do Abel com os jogadores, e existe a bolha da internet, que é raivosa. E ontem eu estava vendo algo do tipo: que escalação medonha, é a pior escalação da era Abel Ferreira, logo num clássico, aquela coisa toda. E de fato você vê que o desempenho dos garotos mostra que o Palmeiras, e eu já falei isso aqui no De Primeira, se eu não me engano, o Palmeiras tem uma preocupação com o sarrafo alto que deixam Hendrick, Luiz Guilherme e logo mais o Estevão. Que todo jogador que chega da base tem que ser o Estevão, tem que ser o Luiz Guilherme, e não é bem por aí. Então, eu aqui, mais uma vez, exalto o trabalho do João Paulo Sampaio, porque ele tem essa preocupação, e ele tem essa preocupação de deixar o jogador, quando estreia no profissional, tranquilo. Ontem, John fez uma boa partida, apesar das vaias, é outro injustiçado. Então, quando você vê o Vitor Reis arrebentando, fazendo gols, o Naves tendo uma participação importantíssima na dupla de zaga ali, é o trabalho do João Paulo Sampaio, que vem tendo essa preocupação de que nem todo mundo tem que ser brilhante como o Estevão ou como o Hendrick, mas tem que ser eficiente como foram os 2 jovens zagueiros ontem. É de se exaltar muito o trabalho do João Paulo. Yuri, o Wilson Yamauchi, que está sempre com a gente, valeu. Ele diz aqui, depois que o Yuri Alberto caiu sozinho ontem, só estou esperando o Antônio Oliveira cair também. Essa figurinha é muito boa, eu já recebi. Vocês receberam essa figurinha? Eu passo aí no grupo para vocês. Acontece, né? Quem nunca caiu sozinha, atire a primeira pedra. Aí tem essa questão do Gabigol, né? Que a gente veio falando aqui nos últimos dias, e ontem o Abel falou sobre isso pela primeira vez publicamente, desde que o interesse do Palmeiras pelo jogador veio à tona. Vamos escutar o que ele falou? Ela sabe aquilo que eu penso, mas eu também já vos disse aqui, e vou ser coerente com aquilo que eu tenho feito aqui. Eu não falo de jogadores de outros clubes. Esse é um problema que não é meu, se não é um problema que não é meu. Eu, como te disse, estou muito contente com os que nós temos aqui. Não conto receber mais reforços. Um jogador de futebol é muito mais do que aquilo que nós vemos dentro das 4 linhas. E pronto, não me vou alongar muito mais do que isso, dizendo só que não é nosso jogador, não vou falar desse jogador. A única coisa que te vou dizer é que conto com os 3 que tenho aqui: o Luigi, o Rony e o Lopes. Falou e não disse muito, né, PVC, mas a Leila sabe o que ele pensa. Eu acho PVC. Diz assim, diga que quer Gabigol sem dizer que quer Gabigol. Foi a resposta do Abel. Mas eu acho que tem algumas coisas de entrelinha aí também, Hernan, porque quando ele fala, aí eu vou interpretar, tá certo? Tá claro que ele quer o Gabigol. E ele quer o Gabigol por uma coisa que no passado o Vanderlei fazia muito, né?
O Vanderlei Luxemburgo, com quem o Abel se encontrou na semana passada, e não tem a ver a coincidência do encontro com a coincidência do pensamento, mas pode passar por aí. O Vanderlei Luxemburgo tinha uma coisa que era a seguinte: eu vou contratar o fulano porque o fulano jogando comigo, ele me ajuda e não ajuda o meu adversário. Então o Gabigol passa muito por aí. Se o Palmeiras contrata o Gabigol não faz gol pelo Flamengo no Palmeiras. E vamos lembrar que ele tem muitos gols marcados pelo Flamengo contra o Palmeiras. Ou seja, um ponto, ele não vai jogar contra mim. Ele já me atrapalhou muito, fez gol em mini Libertadores, por exemplo, né? Diria o Abel Ferreira. E não vai fazer mais gol na Libertadores contra mim, porque você não vai jogar contra mim. Mas por outro lado, tem algumas coisas que, como a gente não fala com a diretoria, não dá para ter certeza absoluta, mas que o Anderson Barros eu escutei que é um voto ponderado, não é um voto contra, mas é assim, ele é o advogado do diabo. Ele é o que diz que, olha, não sei se vai ser bom, mas o Abel quer. O Abel gostaria de ter o Gabigol. Ponto, parágrafo. Mas o Abel falou isso nos bastidores. O Hernan tem essa informação, né, Hernan? A gente publicou ontem. E eu também tenho essa noção de que ele está dizendo para a Leila, quando ele diz, a Leila sabe o que eu penso, ele não está dizendo, eu disse para Leila que eu não quero. Não, ele está dizendo para a Leila que ele gostaria de ter. Agora, eu também disse para a Leila que não era para vender o Estevão e o Hendrick, que ela vendeu. Não quer dizer que ela vai contratar. Dentro da diretoria, não é que tem alguém dizendo que é contra. Tem alguém ponderando coisas. O Anderson Barros é o cara que pondera e que pode dizer, olha, não acho que vai ser tão favorável assim. Mas uma coisa que aí eu vou interpretar a frase do Abel de ontem, que a gente acabou de ouvir, quando ele fala, não estou contando com jogadores agora, isto pode significar, eu estou colocando no condicional, que ele não imagina que o Palmeiras vai fazer um investimento agora de pagar a rescisão ao Flamengo. Mas que pode fazer investimento, mas voltamos para a conversa de ontem. Eu posso fazer o investimento de pagar as luvas para acertar o pré-contrato, assinar o pré-contrato, e ele vai ser jogador do Palmeiras em janeiro. Que é o que eu acho mais lógico. Né? Se o Gabigol vai estar livre no dia 1º de janeiro, e se eu conto agora com o Rony, com o Flaco e com o Luigi, por que é que eu preciso bancar uma rescisão para o Flamengo para que ele jogue o segundo semestre no Palmeiras? Tem um argumento, para que ele não jogue pelo Flamengo. Mas ele não está jogando. Inclusive está afastado das próximas rodadas, para não completar o 7º jogo. E ainda está esperando a confirmação do julgamento do doping, né? Então, tem muitas questões. E é importante a gente citar. É importante a gente citar que, assim, não é de agora que o Palmeiras, não é agora que chegou a questão da possibilidade de pré-contrato que o Palmeiras entrou em cena, não, tá? Respeitando sempre muito o que o Palmeiras diz, né? Porque o Palmeiras, quando você consulta algumas pessoas falam que é um absurdo falar que o Palmeiras foi atrás. O próprio Júnior Pedroso falou que o Palmeiras já tinha feito contato. Então, assim, não é problema, é mercado, e o Anderson Barros sabe como é que funciona o mercado. Então, às vezes eu sinto que o Palmeiras fica muito naquela posição de que, olha, fazemos tudo correto aqui, como foi na história do Caio Paulista. E é normal de mercado, gente. Então, assim, trago aqui para vocês que não é um papo que começou agora, Gabigol no Palmeiras. Só que existem pontos importantes que a gente precisa citar aqui. O Palmeiras não sabe quanto o Flamengo quer pelo Gabigol agora. Aliás, nem o staff do Gabigol sabe o quanto o Flamengo quer para alguém ir lá e contratar o Gabigol agora. Ninguém sabe essa precificação que o Marcos Braz diz. Vai ter que ter uma compensação financeira. Mas quanto? Até agora o Flamengo não passou para o staff do Gabigol quanto vai cobrar pelo Gabigol nesses 6 meses. Né? O Flamengo quer essa compensação financeira. O Palmeiras não sabe quanto iria pagar para tirar o jogador agora. Cogita fazer isso? Cogita, mas não sabe qual é o preço. Então, essa entrelinha que o Abel Ferreira deixa na entrevista coletiva é aquela coisa o que é mais fácil? Garantir o jogador e ter ele para o Mundial
já que você tem um time, e aí ele cita Luigi, Flaco Lopes e Rony. Ele elogia muito o Rony e elogia muito o Flaco Lopes, que ontem fez uma partida de Rony, de voltar para marcar, aquela coisa toda, e está se entregando taticamente também o Flaco Lopes. Então, o Abel, ele é muito inteligente, e ele é um cara que não solta a mão de ninguém. Não soltou a mão do Gabigol ontem, não soltou a mão dos seus jogadores e deixou a batata assando lá para a diretoria. E a análise é essa, fazer o investimento agora, mas quanto, ou garantir, de repente, o Gabigol lá no final do contrato dele de graça e já fazer ele assinar esse pré-contrato agora. Esse é o dilema que existe hoje na diretoria do Palmeiras, né, PVC? Então, mas vou só fazer uma conta aqui que não é uma conta precisa, tá? Vou fazer uma conta de chegada. A multa de rescisão do Gabigol, estou falando por ler, não por apurar, por conversar com o Flamengo, mas a multa de rescisão, pelo que está sendo publicado, do Gabigol para clubes brasileiros é de 500 milhões de reais aproximadamente. Claro que ninguém vai cobrar 500 milhões de reais. Vamos fazer o que eu estou falando que é uma conta de chegada. Se você tem uma multa de 500 milhões de reais por um contrato de 5 anos, quanto é que vale em 6 meses? Bom, 6 meses nessa conta vale 50 milhões de reais. O Flamengo pode dizer, eu libero se você pagar 50 milhões de reais, que é o tempo de contrato que resta. O Palmeiras não vai pagar 50 milhões de reais. Não vai. O Flamengo talvez não cobre 50 milhões de reais, né? Porque você sabe que daqui a 6 meses ele vai sair de graça. Quanto cobra então? 25? Não vai pagar. 10 milhões de reais? 10 milhões de reais. Eu pego esses 10 milhões de reais e diluo no contrato do Gabigol, é mais 1 milhão de... Transforma em 12, vai? 12 milhões de reais. É mais 1 milhão de reais por mês. Em um ano. Então, assim, pode fazer sentido você querer ter um jogador já? Pode fazer sentido na cabeça de alguém. Claro que pode. Na minha não faz sentido. Você pega esse dinheiro e dá para o gol. Tem, ainda sobre isso, tem uns comentários interessantes aqui, ó, do Vitor Dalbó de Pierre, do Marcos Abraão e do Luiz Tadeu Batista, falando que quando o Abel disse que um jogador é mais do que as 4 linhas, ele quer falar sobre o fora de campo do Gabigol, que é complicado. E seria um recado contra a chegada do Gabigol. É uma análise também. É uma análise também. Agora, não quer dizer que ele não vai conseguir lidar com isso. Porque ele pode ter a confiança de que ele consegue lidar com o extracampo do Gabigol. Até porque o extracampo do Gabigol, eu acho que é importante sempre colocar em foco que o Gabigol não está jogando bem, mas por que ele não está jogando bem. A história dele começar a jogar mal passa por uma lesão. Ele jogou o ano passado com lesão. Ele tinha um problema crônico na coxa. Isso tirou força, tirou potência. O futebol do Gabigol é potência e velocidade. Se você perde parte da sua potência e velocidade, você perde a sua maior qualidade. Quando, em tese, ele começa a se recuperar fisicamente, passa a haver um problema tático, que é a maneira como o Tite enxerga o jogo dele. E aí vou voltar para a coincidência que eu citei ontem. No dia 23 de outubro do ano passado, o noticiário dizia que o Gabigol estava prestes a renovar o seu contrato por 5 anos. Que é o que o staff do Gabigol reforça, sem citar a data. Houve um momento em que havia um acerto para renovar por 5 temporadas. E as notícias, se você der um Google, você vai ver. Gabigol completará 10 anos no Flamengo, porque ele iria até dezembro de 28. E aí, o Tite estreia no dia 19 de outubro, e a partir de novembro, esse acerto tem um recuo. Mas o Gabigol não está jogando nada. Verdade. Mas o Gabigol jogou. Com todo o impacto do dentro e do fora de campo, o Gabigol jogou muito bem em 19, 20, 21 e 22. Isso aqui ninguém nega. E em 23 ele teve a lesão. E depois chegaram do Tite.
O PVC, o Daniel Pamplona pergunta, mas gente, vocês acham que o Gabigol se encaixa bem nesse esquema do Abel? Igual o Endrick. O Endrick jogou como de ponta de lança com o Abel. O Endrick foi ponta de lança com o Abel. O Endrick jogou de centroavante. O Endrick jogou de meia. Tem uma entrevista coletiva recente em que o repórter vira para o Abel e diz assim: hoje que o Flaco Lopes jogou como meia, aí o Abel, quando é chamado a responder, diz: deixa eu só fazer uma correção. Quem jogou como meia hoje foi o Endrick, não foi o Flaco Lopes. Lembra dessa coletiva, Hernan? Lembro. Recentemente. O Endrick já jogou marcando o lateral do São Paulo, que aí na coletiva, depois do Clássico, perguntaram para o Abel por que ele tinha que colocar o Endrick para marcar o Wellington, e ele falou que todo jogador tem que fazer as funções táticas. O Endrick já jogou de centroavante, né? Decidiu o campeonato do ano passado, jogando como centroavante. Mas o Endrick tem posições diferentes em que atuou. O Abel gosta de polivalência e o Gabigol pode fazer funções polivalentes, embora não vá marcar lateral, nem sequer como o Endrick tentou marcar o Wellington. Mas, PVC, vale pagar o salário do Gabigol, sendo ele chegando em janeiro, por exemplo? A gente não sabe como que ele vai chegar jogando. E aí, logo depois, já tem o Mundial. Vai valer a pena esse investimento? Eu aposto, Domi, é uma aposta, que o Gabigol vai voltar a jogar bem. O Gabigol vai fazer 28 anos, no dia 30 de agosto. O Gabigol vai fazer 28 anos. Ele não jogou bem a partir da lesão. Ele não está jogando bem. Ninguém está dizendo que está jogando bem. Mas ele não jogou bem a partir da lesão. Eu aposto que ele vai voltar a jogar bem. Quanto custa isso? 3 milhões de reais? Não pode custar. Mas vamos fazer uma conta aqui. Se ele está livre, porque essa é a conta da mudança da lei do passe a partir da Lei Pelé e na Europa a partir do caso Bosman. Quando o jogador termina o seu contrato, ele é um jogador livre. Não é que ele está com o passe na mão, ele é um trabalhador livre. Igual um jornalista que presta serviços ou igual um médico que tem um consultório. Então, quanto é que custa o Gabigol? Bom, a multa de rescisão dele era de 500 milhões de reais. Fiz a conta dos 50 milhões, tá? São 6 meses para ele ficar livre, 50 milhões de reais. Você faz um contrato de 3 anos, você divide 50 milhões de reais, que é o que ele custa, por 36 meses. Isso vai dar 1.200.000 por mês, aproximadamente. Certo? Isso aqui é luvas. Você está comprando o Gabigol por 50 milhões de reais. Só que você está dividindo esse valor em 36 meses. E vai pagar, todo mês você vai pagar 1.200.000 para ele. Isso aqui é a luva. É o que você está custando quando ele paga. Não é nem a luva. Isso aqui, quanto ele custa. Tá? Você daria para o clube e você não vai dar para o clube. Então você vai dar para o jogador. Então você vai dar 1.200.000 por 36 meses. 3 anos de contrato. Beleza. Aí você vai negociar o contrato dele. Quanto é que ele ganha? 1,5 milhão de reais por mês. 1,5 milhão mais 1.200.000 já são 2.700.000. Nós estamos falando dos 3 milhões que estão falando. Você pega mais 300 mil reais por mês para dar os 3 milhões. 300 mil por mês. Vezes 36 meses, são 4.900.000 só as luvas. Então, você dividir o salário dele, quanto ele custa para contratar e as luvas, deu 3 milhões de reais. É irreal isso aqui? Se você for contratar o Gabigol no mercado, você vai pagar 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, 500 milhões de reais, não era a multa de rescisão? Se você não vai pagar isso, você vai pagar para ele. Estou na lógica do mercado. Se você disser assim, mas o Gabigol vai jogar mal, aí você vai pegar esse dinheiro e jogar no lixo. Se ele jogar mal, vai jogar no lixo. Vou repassar essa pergunta para o nosso chat. Vocês acham, como o PVC, que o Gabigol vai voltar a jogar bem? Sim ou não? E não esquece de deixar o like, que ajuda muito o nosso programa. Enquanto isso, solte a sirene, por favor. André Hernan, conta tudo. Opa, sirenezinha aí, hein? Mercado do Palmeiras, ó. Semana passada eu falei do interesse do Norwich no Vanderlan. Já tem proposta oficial na mesa do Palmeiras. É uma proposta para começo de conversa,
né? Além do Norte, existem outros clubes que estão monitorando, mas o Norte larga na frente, já larga essa proposta na mesa da Leila e do Anderson Barros. Num primeiro momento, o Palmeiras não empolga muito com o que foi passado, né? O Palmeiras entende que para vender o Vanderlan teria que ser uma proposta muito boa e teria que o jogador aceitar, né? Então, assim, ainda não está nesse estágio. Vanderlan, você aceitaria, tal? Está muito assim no primeiro contato, até aqui uma ofertinha. O Palmeiras, não, veja bem, não é assim e tal. Então, assim, a ideia é que isso aumente, que a condição seja melhor, e é claro que depende do jogador. Esportivamente, o que vale para o Vanderlan? Disputar a posição, estar no Palmeiras, que é hoje um clube europeu no Brasil, e disputa todos os títulos, ou estar na segunda divisão do futebol inglês. Então tem toda essa análise, né? Gabriel Sara foi para o Norwich, mas o São Paulo não estava voando, o São Paulo não estava como está o Palmeiras. São análises diferentes, tanto que o Gabriel Sara hoje é muito valorizado no Norwich, tanto que o Milan está de olho nele. Mas depende do Vanderlan, depende do Palmeiras aceitar essa proposta, mas já é um começo de conversa para se tentar tirar aí mais uma joia da academia de futebol. Mas para a segunda divisão, eu não ia. O Sara foi pensando que o Norwich ia subir, né? Mas o Norwich não subiu nos últimos 2 anos. Só 2 pessoas falando que o Gabriel vai voltar a jogar bem. O Ivan Hipólito e tinha mais um aqui do Marcos Batista. O resto, todo mundo falando que não, hein? Rafa Jimenez, Costa Júnior, Felipe Gomes, Alan Alves, vai não, Jefferson Matos, Cássia Bissi, Walter Vieira. Muito obrigada pela participação de vocês. Não esquece de deixar o like, porque a Lívia está chegando com muitos bastidores do jogo de ontem e ela merece muito o nosso like, porque foi dormir 4 da manhã e está aqui agora com informações de bastidores. Bom dia, Lívia. Obrigada por participar aqui com a gente. Como é que ficou o clima no Corinthians depois dessa derrota para o Palmeiras? Bom dia, Domi. Bom dia, PVC, Hernan. E bom dia ao internauta que nos acompanha. É isso mesmo, Domi. Fui dormir de madrugada e tô aqui. Então, assim, eu espero o like de todo mundo, viu? Porque é o seguinte, gente. Corinthians tá num clima bem abatido. Não tinha como ser diferente. A derrota de ontem foi muito dolorosa. Mas o que surpreendeu mais, Domi, o que me surpreendeu mais, tá? Eu não sei se isso foi a percepção de todos os colegas da imprensa que estavam lá ontem. Quem que foi dar explicações aos jornalistas após essa derrota? Na zona mista, nós tivemos 2 garotos, 2 crias da base, 2 crias do terrão, dando explicações aos jornalistas, à imprensa, após a derrota. Léo Maná, de 20 anos, o lateral, que assumiu a titularidade aí com a ausência do Fagner, e também Matheus Donelli, o goleiro que herdou aí no forceps a titularidade no Corinthians com a saída de Cássio e Carlos Miguel. Então, assim, foi uma zona mista bastante assim, complicada, porque os meninos estavam abatidos, foram lá, deram a cara para bater. Inclusive essa é mais uma matéria que vai sair logo mais, essa percepção que a gente teve sobre a zona mista, mas ao mesmo tempo com poucas explicações. Então a percepção que a gente tem é que ainda não há um senso de urgência dentro do vestiário do Corinthians em relação aos resultados e a situação que a equipe está vivendo, que é uma crise muito séria. É muito absurdo.